Graça e paz, povo de Deus. Olha eu aqui como mensageira de Deus para a sua vida. Eu vim trazer uma palavra da parte do Senhor para o seu coração neste dia, amém? Quero te levar lá em Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 7, a partir do versículo 13 até o 14. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e olha, são poucos as que encontram. Poucos são os que entram pela porta estreita. Eu estava dando uma pesquisada sobre a palavra apertado. E o significado, querido, de apertado, de estreito, aliás, é apertado. É pouca folga, é pouco espaço. E sabe o que o Espírito me fez fluir? Que apertado é o caminho que leva à vida eterna. Mas por que apertado? Querido, as coisas do mundo são muito fáceis. Se qualquer pessoa, chegar numa mesa de bar, chamar um amigo, ele vai lá para beber, para curtir, Mas uma pessoa que está precisando de ajuda, que está ali passando por uma necessidade, não tem ninguém que possa ajudar aquela pessoa. Então, por isso que a palavra de Deus diz que porta larga é aquela que dá acesso, à morte eterna, que é o caminho, de morte, que é o caminho de Satanás. Então, o que acontece? Jesus, ele é a porta. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o caminho e a verdade e a vida. E não há outra pessoa, ele é a ponte que liga nós ao Pai. E é isso que eu quero te dizer, a gente não pode dar folga, a gente não pode dar espaço para as coisas do mundo. Ah, mas é só uma besteirinha, querida, essa besteirinha pode te levar a você perder a sua salvação. Essa besteirinha pode te fazer ir para o inferno. Então, seja vigilante nas coisas do Senhor, seja vigilante com sua própria alma, sabe? Se você não estiver focado na palavra de Deus, se você não estiver focado em oração, querido, você é derrubado. Não podemos dar brecha, não podemos dar espaço, porque é isso que o inimigo das nossas almas quer. É uma brecha para que a gente se afunde. E quando nós estamos lá no buraco, quando não temos mais ninguém à nossa volta, somente o Senhor vai estar lá, estendendo as mãos para poder te fortalecer de novo. Mas a gente não pode dar espaço ao pecado, a gente não pode dar espaço à fofoca, a gente não pode dar espaços a picuinhas. Chega de picuinhas dentro da igreja, chega de picuinha no trabalho, chega. Precisamos ser verdadeiros cristãos, sabe? O meu coração, ele se entristece quando há uma desunião dentro da igreja. E quando eu falo dentro da igreja, eu falo também dentro de nós. Gente, somos irmãos, irmão não pode estar intrigado com outro irmão, sabe? Se há algum impedimento entre você e o irmão, sabe? Faça aquele elo, sabe? Vá lá, peça perdão, mas não fique com aquilo no seu coração, porque senão você não vai avançar no Senhor. E como são, também enganosos nossos olhos diante das coisas do mundo. Por isso precisamos estar com os nossos olhos vigilantes, com os nossos pés firmados na palavra, que é lâmpada para os nossos caminhos. E sabe quem também se enganou, com os seus olhos? Foi Ló, Lá no livro de Gênesis, eu estava dando uma olhadinha, deixa eu voltar aqui, lá no início, deixa eu dar uma procurada aqui, é Gênesis capítulo 13, vamos lá bem rapidinho, para não tomar muito, esse vídeo não ficar muito longo. Aqui fala que Ló, lá no versículo 5, tá? Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens e a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença
tá? Entre os pastores do rebanho de Abraão e Ló, e nessa época os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você. O que foi que eu disse? Entre os irmãos? Ou entre os meus pastores entre os seus pastores e os meus, mas afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos, e se for para a esquerda, irei para a direita, e se for para a direita, irei para a esquerda. Se atente no versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O que acontece, querido? Ló, ele se embelezou com a terra que estava adiante dele. Existiam dois caminhos, dois lugares que ele poderia escolher, né? E Abraão lhe deu aquilo e disse para ele: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas os seus olhos, que não eram tão espirituais, ele olhou aquilo bonito, aquele jardim verde, aquela coisa linda, aquele caminho bonito. Então ele escolheu aquele lugar. E mais na frente, quando você for ler a história, você vai ver o quão decepcionante e o quão terrível foi o fim de Ló, né? O que ele teve que passar em Sodoma e Gomorra, se perdeu, né? Ele se findou ao pecado, enfim. Foi uma destruição o que aconteceu ali. Mas Abraão não. Abraão, ele escolheu o caminho correto. Ele escolheu o que era da vontade de Deus. E assim, meu querido, não é diferente nas nossas vidas. Existem dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Vamos lá. Se o inferno, né? Se o inferno não fosse bom, aliás, se o pecado não fosse bom, o inferno não estaria lotado. Você já pensou nisso? Precisamos povoar o céu, povo de Deus. Não podemos mais lotar o inferno. Não é essa a vontade do Senhor. O que o Senhor quer é que toda a alma povoe o céu. Porque senão, o que valeu é o sangue de Jesus? Que morreu por mim, morreu por você. Não valeu de nada aquele sangue? Aquele sangue, querido, foi pra gente povoar o céu. Foi pra gente morar, sentar na mesa do rei, comer do maná de Jesus. Sabe, a ser servido por ele. Então precisamos alertar os nossos irmãos, precisamos viver na santidade de Cristo, precisamos passar por essa porta. E isso me veio, né? O Senhor, ele tocou muito no meu coração em um culto. Eu estava no culto, né, de domingo na minha igreja, e eu vi simplesmente a minha irmã, a irmã Janaína, passando por um caminho tão apertado, mas no final ela conseguiu passar. E esse versículo saltou no meu coração. Parece uma coisa tão boba, mas o Senhor falou comigo. Precisou que por mais estreito, por mais apertado, por mais difícil que seja a nossa vida, não podemos desistir da caminhada. Aleluia! Porque o fim dela, querido, o fim dela é você e eu morarmos com Jesus no céu. É termos a vida eterna com Jesus. Você já se imaginou olhando para Deus Pai e dizer: oh Senhor, como valeu a pena? Como valeu a pena, sabe, eu ter passado por tudo que eu passei naquela terra, por ter passado por todas as aflições. Como valeu a pena, Jesus. Por mais difícil que você esteja passando, por mais difícil seja a porta que é estreita, as dificuldades, tudo que você esteja passando, por mais difícil que seja, não se preocupe, querido, o fim dela vai ser a vida eterna. Sabe, mas não dê brecha, não dê espaço, sabe, não dê folga para o diabo, porque ele está ao nosso derredor como um leão rugindo, querendo nos tragar. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso melhor amigo, o nosso consolador, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos ajuda.
Então vamos lá, chama o melhor amigo e ei, Espírito Santo, me ajude. Quando eu não conseguir orar, intercede por mim. Quando eu quiser fraquejar, intercede por mim, mas não desista. Não desista, por mais apertado que seja o caminho com Cristo. Ele disse que no mundo terias aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Se Jesus, o Filho de Deus, encarnado nessa terra, que se fez carne por nós, se Ele, Deus Pai, venceu o mundo, venceu o maligno, pisou na cabeça da serpente que é Satanás, querido, no nome de Jesus podemos fazer coisas maiores. No nome de Jesus podemos fazer coisas grandes. Só precisamos estar santificados, vigilantes, até que Ele venha, até que Jesus venha. Aleluia, aleluia. Vamos ter cuidado com o que vemos, vamos ter cuidado com o que nós ouvimos ou até mesmo com o que nós falamos. Estejamos vigilantes, pois não sabeis o dia e a hora que Jesus virá nos buscar. Será como um piscar de olhos, querido. Não queira ficar para trás, mas queira ser arrebatado junto com a igreja do Senhor. Amém? E lembre-se, não dê folga ao inimigo. Não dê folga. Não dê folga. Não dê folga para você. Mas se esteja vigilante. Vá para a porta que tem a vida eterna. Lá em Apocalipse 3, versículo 20 fala: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu estarei e cearei, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ei, Jesus, Ele é a porta e Ele está à porta e diz: olha, se você abrir a porta do seu coração, a porta da sua vida, a porta da sua casa, eu vou entrar, vou fazer a mudança e vou mudar a vida da tua família. Mas isso Ele não diz que vai te fazer livre das aflições desse mundo, não vai dizer que você não vai estar sujeito às tentações, mas Ele disse que no final você vai estar com Ele vai cear com você. Amém? Então guarde essa palavra que veio do coração de Deus para o seu coração, que ela entre do seu coração e faça morada, e que a partir de hoje você venha não olhar a porta estreita como algo de dificuldade, mas algo que eu sei que por mais estreito, por mais difícil, eu sei que eu vou passar por tudo. Eu sei que no final eu vou me alegrar na presença do Rei, eu vou cantar e dizer todos os dias: Santo, Santo é o nome do Senhor. Ei, isso aqui, ó, é só uma passagem, é só uma passagem. A vida eterna realmente é após a morte. E para qual dos dois caminhos você quer ir? Para a vida eterna ou para a morte eterna? Não quero lugar que tenha dor, não, tá? Foi pago um alto preço por mim e por você. Vá para a vida eterna. Se sacrifica um pouco mais, jejue mais, ore mais, interceda mais, lute pela sua salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz sobre a minha vida e sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa palavra, Pai, neste dia. Ah, Deus, Tu és o caminho e a verdade e a vida. E é em Ti, Deus, que nós queremos viver. Que venhamos estar vigilantes, Senhor, no nosso andar, no nosso vestir, em tudo quanto nós fizermos, Senhor, venhamos estar vigilantes, para que não venhamos cair, Deus. Que a Tua palavra fique cravada em nossos corações, Espírito de Deus. Eu sei que por mais difícil, Senhor, seja o caminho, por mais apertado que seja, Deus, eu sei que no final dela, Deus, eu estarei contigo, Pai. E melhor estar contigo na vida eterna do que estar, meu Deus, na morte eterna. É onde há, meu Deus, choro e ranger de dentes, Senhor. Vai de encontro, Deus, a cada casa, a cada vida que está ouvindo essa palavra. Vai trazendo, Deus, provisão dos céus, vai abrindo portas de emprego, vai trazendo, Deus, provisão financeira sobre essa família, vai trazendo cura, libertação, vai tirando dele, Deus, toda a opressão, vai tirando, Deus, em nome de Jesus,
todo mal, meu Deus, que esteja enraizado, Senhor, na vida, meu Deus, dessa pessoa que está ouvindo, Pai, essa palavra. Mas livra eles, meu Deus, de todo mal, de toda seta maligna, e que o teu sangue carmesim, Deus, esteja envolvendo, meu Deus, a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e nós te glorificamos, porque tu és o único Rei da glória, o Rei eterno e imortal sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua graça. Aleluia! Glória a Deus! Que você receba essa palavra que veio do coração de Deus para o seu coração neste dia. E envie ela para amigos, familiares, aquela pessoa que realmente precisa ouvir essa palavra. Amém? Ficam todos na paz do Senhor e até a próxima.